Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus seja sempre conosco. É projeto para a manhã de hoje desenvolver a análise daquelas questões que ficaram remanescentes do nosso último encontro e que dizem respeito ao tópico do panteísmo e que ainda estão no capítulo 1, que versa sobre Deus, lá do livro da parte primeira, Causas Primárias. E em seguida, já adentrar ao estudo do capítulo 2, na parte das suas questões introdutórias. Embora fosse mais adequado fazê-lo separadamente, até por uma questão didática e de fidelidade à abordagem do codificador, nós, no último encontro que aqui tivemos, participamos das comemorações de aniversário do coral Amor e Luz, e isto fez com que o tempo fracionado nos impedisse de fazer esta análise. Mas eu acredito seja perfeitamente possível, e para que não ficasse dúvidas acerca da ligação, nós procuramos um caminho comum para aproximar os dois temas. Os que têm o Livro dos Espíritos podem se localizar a partir da questão de número 14. E, curiosamente, nós não vamos começar pela sua análise. Eu disse que buscaria um ponto comum, e este ponto comum me parece vir de um artigo que Kardec publicou na Revista Espírita do ano de 1867. No mês de fevereiro daquele ano, Kardec tem a chance de refletir acerca do que ele vai denominar livre pensamento, ao lado da livre consciência. Curiosamente, os termos usados como sinônimos são para ele tratados a partir de um enfoque diferente. Por que isto? Qual a razão disto? Bem, para os livres pensadores, segundo ele mesmo observa, não acreditar a não ser naquilo que se consegue ver, pesar, medir, é a saída. Livre pensamento, portanto, é sinônimo da mais perfeita adesão ao materialismo. Já a livre consciência, como ele tem a chance de estudar, diz respeito a ter liberdade de crer, sem ser subjugado por dogmas, sem ter a própria racionalidade questionada. E ele vai avante nesta sua análise, justamente nos dizendo que os primeiros, os incrédulos, entendem o seguinte, textualmente: não é apenas crer no que se quer, mas não crer em nada. É libertar-se de todo freio, mesmo do temor a Deus e ao futuro. A isto se chama livre pensamento, sob a categoria dos incrédulos. Em relação aos que têm livre consciência, chamados pelos primeiros de crentes, é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. Por que aproximar o nosso estudo disto? Exatamente porque as questões tratadas no panteísmo e logo aquelas que vão introduzir ao capítulo 2 desta parte primeira do Livro dos Espíritos, colocam o homem diante
de um comportamento que sabemos ser equivocado, mas que respeitamos e que é construído a partir de algumas condições bastante interessantes de serem analisadas, até para que, analisando-as, confrontando-as, todos nós tenhamos a convicção, e não mais o simples acreditar, daqueles postulados, daqueles pontos que para a doutrina espírita são elementais. E o primeiro deles é justamente Deus. E o homem que não viu e não reúne condições de ver a Deus, não tem acesso a esta figura, se é que assim podemos denominá-la, que os espíritos apresentaram como a causa primeira, a inteligência suprema, acaba se tornando descrente desta realidade. E mais, chega ao ponto de tomar Deus como efeito, quando na verdade Deus é a causa. Está lá na questão de número 14 do Livro dos Espíritos. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Deus é a somatória de todos nós, é a somatória de tudo o que se vê e até mesmo do que não se pode ver? A resposta é absolutamente não. A Trindade espírita, e alguns podem ficar aí surpresos, porque há uma Trindade espírita. Não é essa que foi copiada do hinduísmo, transportada de religiões do passado. Não é nada disso. A Trindade espírita é muito clara e totalmente enunciada. Há um princípio material, há um princípio inteligente, e sobre os dois princípios, Deus. Diferentemente de tudo aquilo que vai evoluir como princípio espiritual, de tudo aquilo que vai facilitar a evolução do princípio espiritual, aprimorando-se, que é o princípio material, está Deus, o Criador. Portanto, imaginar que assim fosse, respondem os espíritos, Deus não existiria. Deus não pode ser a somatória das coisas, porquanto ele seria um efeito e não uma causa. E os espíritos vão mais adiante, quando categoricamente assinalam: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. E como advertir o próprio codificador, deixam um recado muito claro: crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Nós estamos diante, meus amigos, de informações, de conhecimentos, que longe de representarem opiniões, porque é disso que nós temos sido testemunhas na história da humanidade, opiniões que dizem que o universo começou assim, que o universo tem a destinação tal, que Deus é assim, que pode ser assado, são fruto da mais completa opinião que confunde ao suicídio, que confunde a desesperança, porque aqueles que a emitem não são capazes de assumir que não conhecem, que não sabem. Fosse o homem que as emite honesto, diria de primeiro: é apenas o meu ponto de vista, e não transformaria uma bagatela, uma coisa insustentável, em dogma,
a ponto de conduzir à fogueira, ao ostracismo, ao isolacionismo, aqueles que não aceitam. Dogmas que o homem racional não aceita. E porque não aceita, joga-se ao materialismo, a usufruir, pois se as coisas não são racionalmente entendidas, se eu não consigo, não logro passá-las pelo crivo da minha racionalidade, e estudamos, nos aperfeiçoamos para quê? Para aceitar dogmas? Não. Absolutamente não. Vamos nos entregar ao materialismo. Olhe o papel que as religiões fazem. Afastam de si os homens que pensam para entregá-los ao tudo de cada existência. Qual o resultado? Os espíritos de longe o anteveem e enunciam. Deixe de lado esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Mas quem está mandando olhar as imperfeições? Os que mandam à fogueira, os que não pensam como pensam eles próprios? Quem está pretendendo olhar as imperfeições? O que se justificam e justificam suas posições pelas teorias mais absurdas do mundo? Nasci superior. Quem é superior a quem? Nasci em berço desta ou daquela natureza, e ainda vagam pelo mundo criaturas que exigem que os outros se curvem perante elas, numa hipocrisia, numa situação sem precedentes, quando todos somos iguais, filhos do mesmo Pai, destinados, sim, irremediavelmente à perfectibilidade. Mas ainda existem sistemas assim. Ainda existem criaturas que querem ser carregadas pelos outros, que querem ser insensadas. Quanta insensatez! Sistemas que o homem cria e que, diante da mensagem de Jesus, acabaram até por justificar certas condutas e certos pontos de vista. É importante que nós que nos aproximamos do conhecimento espírita, nos libertemos destas visões e procuremos disseminá-las para que outros possam se libertar também. Que nós nos aproximemos da visão que a doutrina espírita oferece e aí nos preocupemos com isto, que o Espírito faz questão de dizer: estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertardes delas. Porque só assim chegaremos na realidade espiritual e seremos bem recebidos. Parabéns, você venceu a si mesmo, você corrigiu as suas mazelas, você foi capaz de enxergar onde pisava na bola e evitou cair nas suas próprias armadilhas. Você foi alguém que ingressou numa oportunidade encarnatória, trazendo consigo inúmeros problemas, semeados por você em oportunidades pretéritas, acresceu a eles outros tantos. E a pergunta que não vai nos calar: o que fez para dele sair? Ah, eu reclamei. Ah, eu esbravejei. Ah, eu não me conformo. Pois bem, comece outra vez. Mas para que não haja risco de você voltar a cair nas mesmas dificuldades, você vai começar numa situação pior. Quem sabe assim, a lembrança de que os dias foram oportunos para que você se melhorasse, lhe leve a tomar atitudes mais coerentes. A doutrina espírita é libertadora, meus amigos. Ela não quer a ninguém
preso nas suas próprias imperfeições. Ela quer de cada um de nós o esforço diuturno, mas é necessário ser corajoso para enxergar as imperfeições próprias. Me desculpem, mas somos campeões em enxergar as imperfeições alheias. Para as nossas, justificativas não faltam quando a elas nos reportamos, porque a grande maioria das pessoas distrai-se como a mariposa em torno da luz e passa a existência toda ela consumida em questões que não conduzirão a nada. São questões do mundo e que no mundo permanecerão. Somos espíritos, temos um projeto enquanto espíritos, mas não, o sujeito tem projeto enquanto advogado, engenheiro, médico, detentor desta ou daquela titulação. Esses são os projetos dele. O que pretende fazer para ser melhor daqui até o final do ano? Nem pensei. Eu estou pensando é o que eu vou fazer com o meu 13º. Eu estou pensando é onde eu vou passar as próximas férias. Eu estou pensando aonde é que eu vou ter mais. Mas não me preocupo em ser mais. A doutrina é clara. Ela quer nos libertar. Ela veio para a humanidade que está carente de uma razão de existir, de viver, convidar o homem de bom senso a ser melhor. A antes de apontar ao outro, olhar a si mesmo e corrigir-se. Quem de nós não tem coisas que precisa se corrigir? Quem de nós não incide em equívocos, em erros que sabe lhe trazerem prejuízo? Quem de nós, em sã consciência, se desencarnasse agora, apresentar-se-ia na realidade espiritual dizendo: sou um vencedor? Do quê? Olha o que eu fiz na minha carreira, ficou. Olha os bens que eu deixei. Irmão X registra isso com uma clareza. Deixou mesmo, você não pode trazê-los. Eles lá ficarão. Como as nossas preocupações de natureza material aqui ficarão. Recordemo-nos de Jesus. A cada dia basta a sua preocupação. Seja o homem previdente, sim. Seja o homem atento, mas cuide da sua evolução. É estranho, registra Kardec, ver como os homens se preocupam com aquilo que ainda estão longe de poder entender. Como os homens criam teorias, estabelecem parâmetros de coisas que estão distantes. É preciso, diz ele, reportando-se ao ensinamento de Helvécios, um pensador antigo e extremamente lúcido, é preciso ter coragem de confessar a própria ignorância sobre aquilo que não se sabe. E essa é a questão ligada à divindade. Nós não sabemos. Não venha me dizer que um velhinho de barbas brancas, com uma caderneta e caquético, fica tomando nota dos pecados que as pessoas comentam ou cometem. Quem pensa assim, continue pensando. Mas a causa primeira, a inteligência suprema, a razão do progresso do princípio material e espiritual, não, ela não é assim. Como ela é? Puxa, não dá para a gente entender. Não dá. Quem ousaria traçar limites absolutos ao que pode saber? Considerando-se que hoje sabemos infinitamente mais que os homens primitivos, será que mais tarde não saberemos muito mais do que agora? E o que nós não podemos compreender, o que nós não queremos aceitar, é tão lógico. O ser espiritual é perfectível, vai vencendo-se. E a gente que acredita que está no topo,
No topo do quê? No topo do quê? Qual a razão de se afirmar uma bobagem dessa? Temos muito, muito, muito a aprender. Aqueles que pensam que Deus pode ser demonstrado numa equação algébrica, aqueles que acham que é possível, em cálculos simples, entender coisas de uma magnitude que está distante. Meus amigos, oremos por eles. Façamos por eles as nossas melhores vibrações, porque estão distantes, extremamente distantes, motivados pelo orgulho, pela vaidade, são capazes de enunciar teorias que a imprensa se deleita em publicar nas primeiras páginas. E quando a gente vê tanta baboseira reunida, fica preocupado, porque isto é o topo do conhecimento do mundo. Esta é a descoberta da descoberta. Quanta bobagem! Esta é... Não é. O homem precisa ter os seus olhos voltados para a realidade mais ampla. Porque existem coisas que nós tomamos como verdadeiras e elas nem acabam sendo entendidas na sua extensão. Kardec se reporta a um exemplo que é fenomenal, né? O didatismo dele faz com que a cada dia nós tenhamos que nos curvar e perceber como a providência é sábia. Porque pediu a um sábio fosse ser o instrumento da recomposição do que Jesus nos houvera dito. Permitiu a um sábio, mas a um sábio não presunçoso, destes que ostentam títulos acadêmicos, que se julgam iguais ou até mesmo superiores a Deus, porque Deus não é visto, porque Ele não me aparece, porque Ele não me dá as caras, porque Ele não me demonstra. Jesus havia dito, estas coisas são reveladas aos pequeninos, aos simples, aos que não detêm orgulho. E um sábio, daqueles com S maiúsculo, foi o encarregado de nos trazer raciocínio simples. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A força da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Olhemos o universo. Olhemos pelos olhos da ciência. Peguemos as imagens do Hubble. Viajemos no espaço. Vejamos os berçários das novas estrelas. As imagens que denotam mundos sendo destruídos. E estaremos vendo, como nos alerta Galileu Galilei, em A Uranografia Geral, de a Gênese, a realidade física de um universo. Mas existem universos, e a realidade espiritual de onde tudo isto procede é mais ampla. Crer em Deus, portanto, e na vida espiritual, não é, pois, uma crença gratuita, mas um resultado de observações tão positivas quanto as que nos permitem ou nos permitiram crer na força da gravitação. Mas eu não acredito. Isto não é problema meu. O problema de cada um é conscientizar-se disso, porque são verdades. Eu não acredito que a energia elétrica exista. Não? Põe a mão numa tomada. Eu não acredito que a gravidade seja uma força. Ótimo, não precisa nem da capinha. Pule de sobre uma árvore e você testará a força da gravidade ali, in loco. O resultado, se serão pernas quebradas, desencarnação precoce, etc., fica por conta. Então, se tem alguns meninos e meninas aqui, é bobagem o que eu estou falando, tá? Não teste. Eu tenho um amigo, não posso dizer o nome porque é de Bauru, que ficou internado um bom período de tempo
porque pulou de sobre a laje com um guarda-chuva. Havia assistido na época Mary Poppins e todo empolgado com aquela armação cinematográfica, também pegou o guarda-chuva e foi mesmo, parar no hospital um bom tempo. E a gente perguntava: cara, como é que você fez isso? Ué, deu certo para ela. Deu certo para ela, mas não dá para nós. Tenhamos cuidado com isso. Nos precatemos das armações, dessas ilusões. Agora, a gravidade existe, o magnetismo existe, a força gravitacional existe, mas eu não vejo. Então, fiquemos com a resposta da questão de número 14 do Livro dos Espíritos: Deus existe. Acrediteis nisso. Não percais o vosso tempo com outra coisa que não seja ser melhor. Se a gente se ocupar em ser melhor, quem vive conosco vai ficar estupefato. Já pensou? Ele está querendo ser melhor. O que ele está fazendo agora? Agora é o momento dele estar refletindo. Como é? Ele todo dia para alguns instantes e reflete. Puxa, saiu para fazer a sua caminhada e encontrar alguém que passa fome, mas levou um pedaço de pão para poder distribuir. Nossa! Aos finais de semana, ele está empenhado em ser útil ao outro. Esqueceu o comodismo do domingo, os jogos que não têm levado a nada, principalmente para certos times, né? E fazendo isto, tem que ficar, porque tem times dando melhor. Fazendo isto, o sujeito vai demonstrar a preocupação de quem não é desta realidade. Está nela. Puxa, como ele se tornou mais paciente. Antes de criticar, ele ouve, e depois de ouvir, não critica. Diz para mim, não ficaria melhor viver com uma pessoa assim? Está na hora então da gente passar a fazer isto. Não cobrar que os outros façam, porque a gente é rápido, né? Você precisa ser melhor, não dá para conviver com você. E será que dá para conviver com a gente? Será que nós nos suportaríamos? Por que os outros têm que nos suportar? Por que os outros devem nos aceitar? Por que os outros têm que nos entender? Porque as nossas falhas sempre são perdoadas e os deslizes alheios são alvo imediato da nossa censura. Se há imperfeições a corrigir, corrijamos as nossas. Na mesma linha, a questão de número 15 a 16, e também nesta forma de pensar o que vem adiante, vai então conduzindo o raciocínio do homem que quer ser melhor por outros caminhos. O que se deve pensar, diz Kardec, da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam o conjunto da própria divindade. Ou, por outra, que se deve pensar dessa ideia panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Mas nós somos criados por Deus, e isto já basta. Pretendem, diz ele, os que professam tal doutrina, achar nela a demonstração dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é infinito. Não havendo vazio, está presente em toda parte. Estando Deus em toda parte, tudo é parte integrante de Deus. Ele está em todos os fenômenos da natureza. Que se pode opor a tal raciocínio? A resposta dos espíritos é mortal. A razão. Porque só a razão permite reconhecer que nisso está um absurdo.
um absurdo. Talvez o mesmo absurdo que tenha levado à construção do raciocínio de que somos a imagem e semelhança de Deus. Meus amigos, enquanto espíritos, somos fruto da criação divina, que racionalmente nos explica a doutrina espírita não é obra de uma varinha de condão. Plim, estão aqui o mar, a terra. Plim, todos os seres, como estão? Sem mudança. Plim, estão aí os aquilo, depois vem o sujeito, depois vem a mulher, e depois vem só os dois, e depois os dois descobrem que estão nus, porque comeram fruto de uma árvore, e depois os dois estão em estado de pecado, e depois os dois... historinha para fazer criança ficar assustada, nem para ajudar a dormir, porque se a criança estudar um pouquinho, vai fazer a seguinte pergunta: mãe, pai, se só eram os dois, como é que depois eles tiveram filhos? Porque não foram 2 homens? 3. Então, mãe, 3 homens, como é que fica para ter novos filhos? Criança faz cada pergunta absurda, fala lá com a sua professora, a do catecismo, porque a de doutrina espírita certamente nunca vai tocar nisso, porque é a maneira ingênua de se ver uma história acerca da natureza de um povo. Respeito, sim, consideração, sempre, mas palavra de Deus, me perdoem, é irracional. E o homem deve desenvolver a razão. A irracionalidade não pode nos fazer crer que Deus seja a somatória das nossas imperfeições. Porque, respeitando a todos vocês, sei a carga das minhas imperfeições. E se vocês não têm, não as têm, eu tenho. E se Deus é formado pela minha imperfeição, pobre coitado, né? É bem verdade que devo ser lá uma ponta perdida no calcanhar, daquelas bem insignificantes, uma meia dobradura do calcanhar. Mas, por favor, a inteligência faz com que o homem precise ver as coisas do ponto de vista da racionalidade. E é para essa inteligência que Kardec apela no comentário da questão de número 16. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor se revela no seu quadro. Mas as obras de Deus, e com isso a gente sepulta a ideia panteísta, as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro que o pintor pintou não é o próprio pintor. E com isso a gente cresce, com isso a gente tem condições de avançar por aquilo que é fácil compreender, avançar por aquilo que racionalmente nós conseguimos demonstrar. O capítulo 2 do Livro dos Espíritos tem início, ou tem o seu início, por questões que fazem justamente o homem ir aos poucos entendendo as limitações que enfrenta o conhecimento do princípio das coisas. Sob a rubrica dos elementos gerais do universo, nós teremos acesso a informações fantásticas. Aquelas informações que a gente recebe, guarda e tem uma tranquilidade imensa. Lá na questão 17, vem a clareza da resposta. O homem não consegue entender, não tem permissão para entender tudo aquilo que a este mundo não se comporta, seja favorecido ou fornecido.
Não estão a nos dizer os Espíritos que nós não saberemos da origem das coisas. Estão nos convidando a ser melhores, a aperfeiçoarmos-nos, a nos tornarmos dignos, inclusive pelo nosso empenho, nosso esforço, de ter acesso a essas coisas. A não querer, no minúsculo planeta de uma estrela de quinta grandeza, ter o conhecimento do universo que nós nem conseguimos entender, equacionar. O homem tem que, aos poucos, se aproximando destes conhecimentos. É a questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Puxa, o véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Experimentemos no primeiro dia de uma aula com alunos do ensino fundamental, dar a cada um deles a fórmula de uma equação de segundo grau. Peçamos que eles olhem, observem e resolvam. Conseguirão? Evidentemente que não. Ter acesso à origem das coisas, ter acesso aos processos, como tudo se encadeia, entender que nada há de inútil no contexto, no concerto da obra divina, é fruto de empenho e de avanço evolutivo. O homem dispõe da inteligência para tornar o mundo melhor. Mas o que fez com o conhecimento da dinamite, que ajudaria a diminuir as distâncias, que ajudaria a aplanar os caminhos? Matou o seu semelhante sem perder um único instante. O que fez o homem com o domínio da fusão dos metais? O que fez o homem com a noção a respeito de informações tão valiosas? Ainda fabrica armas, ainda permite que as criaturas portem nos cintos, nas bolsas, armas com as quais destroem a vida, a existência, a trajetória alheia. O que fez o homem com o conhecimento das substâncias extraídas da natureza? É verdade que criou o anestésico, os remédios, mas também os venenos. E não hesita em usá-los contra aqueles que não partilham do seu ponto de vista. Como permitir a um ser tão imperfeito, permitir a um ser que não se vale dos recursos que tem, para ajudar aqueles que estão ao seu lado, ter acesso a verdades que só caem bem em espíritos que já se elevaram? Olhemos a Jesus, a serenidade com que olhava as coisas, a visão sempre magnânima, compreensiva, embora sem ser conivente. Jesus sempre olhou o doente, mas jamais aplaudiu a doença. E o que faz o homem com o conhecimento que detém? Já sabemos tanto, já conhecemos tanto, mas que utilidade damos a isto? Qual é o sentido que temos encontrado no aproveitamento de tantas coisas? Vocês vão me dizer, você está falando dos cientistas? Não, até apontei-os agora. Mas e o sujeito que tem o acesso à internet e gasta o tempo todo numa rede de bate-papo? Que tem o conhecimento da telefonia
e perde tempo transmitindo mensagens que não dizem nada. Esse é o ser que quer ter acesso às verdades. Para quê? A pergunta é: para quê? Se nós, imperfeitos como somos, vemos esses equívocos, não imaginemos que a divindade e os seus prepostos, espíritos que há bilhões de anos estão, por exemplo, estruturando o nosso mundo para que espíritos como nós possamos fazer essa trajetória de ser melhores, que eles não vejam as coisas por aí. Não imaginemos que a realidade espiritual, integrada por espíritos de escola, espíritos benevolentes, não veja a nossa incapacidade de ter acesso às coisas. Aliás, meus amigos, lá em O Livro dos Médiuns, para mostrar essa solidez da doutrina espírita, eu tenho procurado ir de uma obra para outra, porque muita gente acha que a doutrina espírita se resume não se resume a um amontoado de bobagens. É um trabalho lúcido, cujo estudo dá um prazer imenso. As horas do dia em que eu posso passar fazendo isto, confesso para vocês, são as mais felizes. E há muito tempo, ler uma página me faz chorar. Curiosamente, olhar uma página com toda a bondade daquele que se dedica a nos esclarecer me faz verter lágrimas. Como estou distante de espíritos que buscam o bem de todos. Porque quando a gente acha que está fazendo alguma coisa boa, no fundo está pensando apenas em si. E olha lá se não estiver pensando nos que estão mais próximos. Quando muito. Espíritos generosos e que registram lá. Mesmo os mais adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Pode ler, está no item 51 do Livro do Tempo. Querer prescrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar com o auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisesse saber coisas que só a maturidade lhe pode reafirmar na existência presente. Porque o espírito tem a sua capacidade. Mas na primeira idade, na infância, as limitações são imensas. E nós vamos começar a estudar isto. O corpo influencia muito, mas quem dirige o corpo é o espírito. Logo, se você se atirar, vai se arrepender. É importante saber ser evoluído, lutar para ser evoluído, conter-se, trabalhar-se. Os espíritos insistem ainda a Kardec, em responder a Kardec, quando ele, na questão de número 19, não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Claro que sim. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus lhe deu. E há muito tempo, meus amigos, notadamente após a Segunda Guerra Europeia, que a pretensão de superioridade fez ser denominada Segunda Guerra Mundial, como se o mundo se limitasse à Europa, nós aprendemos, através das questões da ética, que o homem é um ser perigoso. Os cientistas que trabalharam na especulação em torno da fissão nuclear, muitos deles foram para casa sem predisposição mais alguma de trabalhar nas áreas do conhecimento científico. Quando tiveram a notícia de que 2 cidades haviam sido varridas do mapa pela
sandice, pela inconsequência de criaturas que sobre aquelas cidades despejaram 2 artefatos dos quais não tinham conhecimento adequado. A ciência destrói. Felizmente a ciência também constrói. Ela é capaz de arrancar a vida de milhões de pessoas. Em nome do quê? Perguntemo-nos. É por isso que o homem só aos poucos vai conseguir. Ele tem sistemas, tem teorias, sim, mas deve sempre estar consciente que isto não será possível. A questão de número 20 é de uma grandeza fantástica e ela me permite juntar o início das coisas. Eu disse para vocês que tinha escolhido um caminho e procurei trabalhar nesse caminho. Nós passamos aí quase 7 questões para poder justamente ir e voltar no mesmo sistema, para dar claro para todo mundo, não sei se consegui, essa estrutura que a doutrina tem. Dado que dado é ao homem receber, sem ser por meio de investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa dos sentidos, isso é possível. É perfeitamente possível, dizem-nos os Espíritos. É perfeitamente possível que além da ciência vos cheguem revelações. Diz aí o preguiçoso, então ela podia nos fazer ficar livres das moléstias. Sim, isso já é feito. Ela podia nos ficar livre, diz aquele que pensa muito no que fazer, como vocês verão. Então podia descobrir um jeito de eu não ficar fazendo nada o tempo todo. Eu passaria a existência como uma borboleta, para lá e para cá sem sentido. Nunca ouviu e nem nunca estudou a borboleta, porque ela não fica para lá e para cá sem sentido. Quando se encasula para dar início ao processo de transformação, a larva nos dá a ideia exata do que é a encarnação e a volta à realidade espiritual. Os espíritos nos trouxeram, sim, revelações importantes. Nos trazem tais revelações a todo tempo. O problema é que elas são complicadas. Vamos lá ao livro dos médiuns, passo a passo. Aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. Mas eu não posso saber. Aplique-se em aperfeiçoar-se moralmente. 2. Tudo mais não passa de uma curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um único passo. Mas se eu soubesse, cuidado, nós já sabemos de muitas coisas, já temos acesso a muitas coisas. Dizia-se no passado, e aí eu vou usar o exemplo da minha querida Dona Virgínia, que a vida para fazer uma xícara de café era um tormento. Quando alguém um dia para ela disse, a senhora acha mais gostoso o café do coador ou o do micro-ondas? Ela deu um sorriso e disse assim, o do micro-ondas. Mas como? A senhora não acha? Filha, vou te contar. Primeiro tinha que plantar o café. Torcer para que não tivesse geada ou seca. Colhido o café, o que a gente fazia? Punha para secar. Um trabalho. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. O que sobrou, ensaca. Bom, agora a gente leva para moer.
torra, moe. Depois de moer, mexendo lá o moedor, encontrava o pó. Só um componente. Agora eu vou atrás da água. Abri a torneira? Lá no poço. Vou até o poço, pego e descubro que depois de cilindrá-lo, eu tenho a água nas mãos, tenho o café, mas falta o fogo. É só virar um botão? Não. Se tiver chovendo e você não tiver lenha, o café fica para outro dia. Mas se tiver que ir buscar, vai ao mato, colhe o graveto, separa o seco, põe lá, coloca debaixo do fogão, assopra, tenta acender, acendeu. Depois desse sacrifício, você está cansada só de me ouvir falar, e é verdade, né? Puxa, imagina. Aí a gente faz o café. Ah, que beleza que é o micro-ondas. Com todas essas facilidades que o homem tem, ele não encontra tempo para ser melhor. O progresso tecnológico veio. E o progresso moral. Os Espíritos nos dizem, o único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os Espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome, demonstraram a sua sabedoria, trouxeram-nos informações pelas quais o homem vai entendendo as coisas, e se ainda não se reporta ao princípio delas, é para que não se tornem presunçosos, sistemáticos, e saibam avaliar se as suas teorias são errôneas, sedutoras, e que vão cair diante da razão. Olha a riqueza da frase, para que o mundo e o futuro sejam melhores, o homem precisa praticar o bem. Tudo se fecha. Começamos aqui e aqui terminamos. É-nos dado conhecer o início das coisas? Não. É-nos dado ter a ideia acerca de Deus, a de que a causa primeira, a inteligência suprema, já nos basta. Mas como eu posso? Seja melhor. Seja melhor agora, hoje, daqui a pouquinho, o tempo todo. Corrija-se, ponha em frente todas as suas imperfeições, seja honesto. Não é possível estar no conhecimento espírita e não guardar honestidade de propósito, corrigindo-nos, modificando-nos. Nós despontaremos na realidade espiritual, levando o que somos, o bem que distribuímos, a caridade que semearmos. E lá, talvez, acolhidos como espíritos que venceram a si mesmos, teremos a chance de ter maiores informações sobre Deus, sobre o início das coisas. E talvez, quando efetivamente amarmos, nos disponhamos a reencarnar, não mais pensando em nós. E daí, talvez, a divindade nos permita adotar um desses múltiplos nomes que enunciamos, veneramos, mas que às vezes não logramos imitar. Jesus, Irmã Dulce, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, Sebastião Paiva, para não falar de coisas que estão distantes. Quem sabe, quando soubermos amar e tivermos crescido espiritualmente, compreenderemos que o verdadeiro sentido de entender a Deus é ter ao próximo como irmão.